Pastor, quando encontra uma pessoa em dificuldade ou em uma situação difícil, ajuda ou deixa de lado? Fique comigo até o final deste vídeo e vamos falar sobre este assunto. Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal Fora da Caixa, o canal que faz você pensar. Pastor, um chamado ou uma vocação? Segundo o relato das Escrituras, pastor é um chamado e é aquele que auxilia e que cuida de uma pessoa. Estou mencionando isso porque vi um vídeo de um pastor em que relata uma situação que uma pessoa lhe fala e ele diz que a seguinte coisa: o que eu tenho a ver com isso? E esta pessoa, pelo jeito, está com um problema que assola muitas e muitas pessoas: a depressão. Para não ficar só em minhas palavras, vamos ao vídeo para ver o que o pastor menciona. Depois quero dar a minha opinião quanto a isto. Lembrando, a intenção não é denigrir a imagem deste pastor, mas sim contestar aquilo que ele fala no vídeo, aquilo que ele está relatando e que disse a esta pessoa. Vamos Se tiver ao aqui, vídeo. me perdoe, mas poucos dias, uma carta desse tamanho no meu celular. Sujeito dizendo que queria morrer, estava depressivo, depressão profunda. Depois que escreveu tudo, eu só escrevi essas palavras embaixo. E o que é que eu tenho a ver com isso? O povo está obstinado, cai na farra, aí depois quer morrer. E tem uns abestados que não é só quer morrer, eles tiram a sua própria. Muito bem, meus amados. O que você pensa ou o que você acha desta atitude, desta fala deste pastor, em que a pessoa relata ali uma situação, um problema, e ele diz a seguinte coisa: o que eu tenho a ver com isso? Já imaginou se a mulher que foi levada diante de Jesus, pega em flagrante adultério, e eles questionando o que Jesus tinha a dizer? Já pensou se Jesus falasse assim: o que eu tenho a ver com isso? Ou aquela mulher Ciro-fenícia que clamando atrás dele, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele dissesse: o que eu tenho a ver com isso? Se bem que os discípulos o interrogaram dizendo: olha, atende, porque ela vem clamando. E a fé desta mulher fez com que a filha dela fosse liberta. Pelo que eu analiso, este pastor desconhece o que é depressão. E eu vou relatar aqui em termos técnicos o que é a depressão. É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda sem fim, associado a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como a distúrbio do sono e do apetite. É importante nós distinguirmos a tristeza patológica daquela transitória provocada por acontecimentos difíceis e desagradáveis, mas que são inerentes à vida de todas as pessoas, como a perda de um ente querido, a perda de emprego, os desencontros amorosos, os desentendimentos familiares, as dificuldades e etc. Diante das diversidades, as pessoas sem a doença sofrem, ficam tristes, mas encontram uma forma de superá-las. Nos quadros de depressão, a tristeza não dá tréguas, mesmo que não haja uma causa aparente. O humor permanece deprimido
praticamente o tempo todo, por dias e dias seguidos. Desaparece o interesse pelas atividades que antes davam satisfação e prazer, e a pessoa não tem perspectiva de que algo possa ser feito para que o seu quadro melhore. A depressão é uma doença incapacitante que atinge por volta de 350 milhões de pessoas no mundo. Os quadros de depressão variam de intensidade e de duração e podem ser classificados em 3 diferentes graus: leves, moderados e graves. Além disso, ela também pode atingir crianças e adolescentes. Isto é a depressão. Em poucas palavras, depois você busca aí, pesquise mais sobre este assunto. E o que eu quero relatar é, como já disse no início, se Jesus chegasse diante daquela mulher adulta e dissesse: o que eu tenho com isso? Apesar que não é a situação do que estamos falando. Mas há homens de Deus descritos na Bíblia em que, se você ler os seus relatos, estes homens entraram em depressão. Posso citar alguns. Jó foi um que ficou, além de ficar da forma que ficou abandonado, se sentiu só. Elias, o grande profeta, que depois de enfrentar 450 profetas de Baal, ele foge. E diante de um lugar retirado, ele pede para Deus: olha, não sou melhor do que os meus pais, de que me adianta permanecer vivo? Praticamente ele pede para que Deus o leve. Davi, em muitos dos salmos, ele vai falar: a minha alma está angustiada, a minha alma se encontra amargurada. Moisés, entre outros homens que eu poderia relatar, que também entraram em depressão. E que em todos esses momentos Deus não os abandonou. Como em muitos, eu sei que há muitos cristãos, inclusive pastores, que estão com este problema. Mas um pastor em que uma pessoa recorre a ele para uma ajuda e ele diz: o que eu tenho com isso? Isto não é pastor. Por quê? Porque há pessoas que estão nessa situação e que necessitam de ajuda. Estes homens do passado que eu falei não tinham a condição ou não tinham o recurso que temos hoje de profissionais desta área, na área da psique, da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, em que eles tratam disso. Deus cura? Sim, Deus cura tudo. Uma pessoa que está em depressão, Deus pode curar? Sim, Deus cura. Mas as pessoas hoje têm auxílio desses profissionais. Mas a questão maior é o pastor. Se você, meu irmão, é um líder, é um pastor, e encontrar uma pessoa que relata estas situações, estenda a tua mão. Estenda a tua mão e ajude estas pessoas, porque elas precisam. Não é brinquedo. Muita gente fala: isso aí é manha, isso é de quem não tem o que fazer. Muitos falam assim porque às vezes não sentiram na pele o que é esta doença, a depressão. Meu amado, meu irmão, eu te peço agora que você deixe aí o seu comentário quanto a isso. Eu não vou prolongar no vídeo, poderia falar muito mais, mas não vou prolongar. Mas deixe o seu comentário. O que você faria no lugar deste pastor? E lembre-se, deixe o seu like, compartilhe este conteúdo.
Se inscreva no canal, você que não é inscrito, canal Fora da Caixa, o canal que faz você pensar. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e até o próximo vídeo, se o Nazareno assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.